o meu disco foi o meu primeiro trabalho no áudio, sabe? Então, que eu tive ajuda de caras muito bons da cidade, Edu Portugal, Nando Endres, Pedro Petraco, filho do Márcio Petraco. Então, essa Alô, galera. Eu sou Everton Goulart, apresentador do Arte Capital no seu East TV Show. Vamos conversar com Bibiana Petek. E aí, galera, vamos conversar com a Bibiana Petek. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Eu quero começar perguntando pra ti, por que música? Então, foi meio assim. Eu comecei a estudar música muito pequena, assim, por uma tradição na família, assim, meus irmãos também estudaram. Como mais uma atividade extraescolar, assim, esses privilégios que a gente tem. E quando eu vi, eu estava na adolescência, já envolvida, aprendi a tocar violão também, sozinha, revistinha, aquele tempo da revistinha, assim. E eu tinha uma vivência já de música, assim, eu estudei na escola da família Lima, aqui em Porto Alegre, música, estudava violino. E aí, quando eu vi, eu estava super envolvida, e amigos tocando, e eu tocando na banda dos amigos. E aí tocando muito violão, assim, sempre violão e guitarra, e não cantava. E aí eu comecei a me dar conta que eu ia pros lugares, ia pros churrascos, ia pras festinhas de amigo e ninguém queria ouvir um violão só tocando, sem ninguém cantar, e tive que desenvolver, assim, essa parte meio que na marra, assim. E quando eu vi, eu tava envolvida, assim, não teve um ponto que eu pensei, não, é isso que eu quero fazer na minha vida. Acho que até hoje eu não penso isso, né? A música é um universo muito grande, assim, muito grande, de muitas possibilidades. Eu comecei a trabalhar com áudio, daí foi uma parte que eu gostei muito. Quando eu vi, eu tava super envolvida com as bandas e tocar com os amigos. E quando veio, eu já tava baixando o programa em casa pra ver como é que eu ia gravar por canal. E foi uma parte que eu fiquei bem envolvida, assim, até hoje, né? Eu trabalho numa produtora de áudio também. Então, é isso, assim, não teve um ponto de partida. Acho que só foi. Como tu vê a indústria musical hoje na capital? Cara, eu acho que tem muita gente que faz muito alarde, assim, de forma negativa, assim, sobre como a indústria fonográfica se comporta. Eu acho que ela se comporta... Mudou, né? Mudou. Antes a gente tinha que, de repente, sei lá, 30 anos atrás, o cara tinha que fazer um super investimento para tocar numa rádio. E hoje a gente já não depende mais disso, né? A gente depende de outras ações pra galera ouvir o nosso som nas plataformas digitais, que o cara já paga uma assinatura ali, então ele não importa se ele vai ouvir 200 músicas por dia ou 5 músicas por dia. Então acho que, na verdade, isso é bom, isso é um pouco mais democrático, assim, na minha leitura. Porque antigamente o cara, ou pra te ouvir na rádio, pra conhecer teu som, tu tinha que fazer um investimento, o artista tinha que fazer um investimento super pesado, ou o cara comprava o disco sem conhecer. E quem é que comprava disco sem conhecer o que tava tocando na rádio? Exatamente. Então, na verdade, a dinâmica ela não muda. Tu ainda tem que cativar o teu ouvinte pra ouvir as coisas e tal. Eu, particularmente, assim, o fonograma e o conteúdo em si... eu tenho uma opinião bem forte sobre, eu acho assim, eu sou uma pessoa que me preocupo bem menos com o fonograma e com o conteúdo do que com a performance ao vivo. Eu passo muito mais horas ensaiando e estudando a performance do que de fato pensando como é que eu vou atingir tal público e como é que eu preciso essas pessoas, eu preciso atingir esse nicho, eu preciso patrocinar isso, patrocinar aquilo. Eu ainda acho que o melhor jeito é estar na rua, é estar nos bares. Eu ainda acho que o melhor jeito é as pessoas nos verem ao vivo, assim, fazendo o que a gente gosta. Porque toda vez que a gente tá ouvindo uma música, ok, é obra de um artista, mas a reprodução é eletrônica, sabe? Então, eu sou muito mais feliz organicamente tocando, né? Tanto que é uma coisa que eu tenho muito, assim, de gostar de tocar na rua, aqui em Porto Alegre. Eu gosto muito de tocar na rua. A gente foi para Buenos Aires, tocou na rua em Buenos Aires. É uma coisa, eu acho que a rua é a parte mais legal, assim, de tudo. É estar em contato com a galera do que assim, exclusivamente estar numa plataforma e fazer isso só ser uma reprodução. Eu acho que as coisas são um equilíbrio, assim.
A indústria musical, ela mudou, né? Antes o cara ia no programa de TV, apresentava uma música, o consumidor corria na loja, comprava o álbum, né? Hoje tu tem que mostrar todo o teu álbum. Mudou, o disco, o bolachão ou a fita, ele se tornou mais um souvenir, né? Com certeza. O produto música mudou, né? Com certeza, vem muito ao encontro disso que a gente tá falando, assim. O meu primeiro disco, até você estava falando antes, o negócio do Bibiana, que eu não usava o sobrenome. Meu primeiro disco foi um disco feito muito despretensiosamente, assim. E a gente Tu pode dizer o ano do disco? Foi 2013. A gente lançou em 2013 e tá fazendo 5 anos esse ano, inclusive. A gente tá pensando em fazer coisas comemorativas, assim. Foi um disco que foi feito assim, cara, eu tinha umas músicas, eu já tava começando a trabalhar em estúdio, eu meio que fui uma cobaia de mim mesma, assim, pra aprender todo o processo de gravação, masterização, mixagem, que é uma coisa que hoje, 5 anos depois, eu já conheço mais. O meu disco foi o meu primeiro trabalho no áudio, sabe? Então, que eu tive ajuda de caras muito bons da cidade, Edu Portugal, Nando Endres, Pedro Petraco, filho do Márcio Petraco. Então, essa galera toda me ajudou, assim, e também a gente experimentou muita coisa, né? E eu acho que o mercado da música mudou, mas eu não gosto de ser saudosista, assim, de dizer assim, nos anos 80 era melhor, 70 eu não vivi isso, então não sei, sabe? Eu vejo com olhos esperançosos, assim, eu sempre acho que a gente pode... Né? Eu venho de uma geração que faz as coisas muito coletivamente, assim, de alguma forma. Então, eu acho que um movimento que rolou em Porto Alegre há uns anos atrás, que foi o Autoral Social Club, do qual eu fiz parte. Eu tive experiências muito bacanas, assim. Embora nem tudo seja eterno, o coletivo acabou se dissipando. Eu conheci muita gente que eu trabalho até hoje. Eu conheci a Tati Portela, que eu trabalho até hoje com ela. Por causa do coletivo, eu conheci autores que são meus amigos, eu conheci uma galera, André Paz, Raquel Leão, uma galera que até hoje eu consumo a música deles, eu sei que eles também me acompanham, a gente vai no show um do outro, então isso tudo é uma cadeia assim, produtiva e que é muito bacana. A nossa capital, ela consome o novo? Cara, eu acho que sim. Eu acho que a resistência que rola, assim, rola em qualquer lugar. Não dá pra dizer, assim, eu não tenho dados, assim, pra dizer, o Nordeste é mais aberto pra isso. O gaúcho tem as peculiaridades dele ali, mas eu acho que tudo é uma questão de como é que tu vai apresentar o teu trabalho, de como é que tu vai abordar as pessoas, sabe? Porto Alegre sempre foi um lugar que acolheu muito o meu trabalho, e eu acho que sempre, sem a arrogância de achar que tá com a partida ganha, assim, isso é muito importante, né? Envolvendo o maior número de pessoas, né? A gente tá aqui no Ressonante, que é um estúdio que, o Louro é um cara que sempre nos ajudou, que está sempre disponível. A gente tem galera de imprensa que também está sempre super aberta a saber o que a gente está fazendo, a saber onde é que a gente vai. Então, cara, na verdade é assim, cara feia não dá, sabe? A gente tem que se ajudar. E parece um papo meio riponga, mas é verdade. As coisas só andam se a gente conta com o cara, liga pro cara, sabe? Tem a humildade de pedir as coisas, de conversar, de saber conversar e querer conhecer também o trabalho de outras pessoas. O Autoral Social Clube e o Escuta também eram coletivos que partem dessa ideia, assim, não tinha nenhum interesse maior, entendeu? Era uma galera que tinha um monte de canção bonita e que queria compartilhar com o colega, e daqui a pouco um cara que tocava um sax que tava junto podia colar na música do outro com sax, e um outro que tocava trompete podia vir com trompete, o outro que é baixista. Então, e música é isso, né? Eu nunca gostei de fazer música sozinha, continuo não gostando, então é muito compartilhamento. Tu se sente valorizada como artista aqui dentro da capital? Cara, me sinto mesmo, assim, e principalmente porque eu não tive medo de ir atrás, assim, cara, ninguém vai bater na tua porta pra te convidar para um grande show, um grande concerto, assim, as coisas hoje partem muito da gente e de, como eu falei, dos amigos, das pessoas que a gente pode agregar. Outra coisa que teve muito legal, assim, no Autoral Social Club, que foi essa troca. Eu me lembro que em determinado momento do projeto, a gente só trazia compositores novos, digamos assim, de uma nova geração. E surgiu numa reunião, porque a gente fazia reuniões, assim, esporádicas. Cara, vamos chamar os caras mais antigos, vamos chamar o Marcelo Delacroix. Eu fiz uma edição com o Marcelo Delacroix, eu toquei com o Marcelo Delacroix, conheci a obra dele por conta dessa ocasião. A gente chamou o Tonho, teve uma galera, o próprio Totonho Villeroy também, que é um cara
enfim, ele já rodou muitos lugares com a música dele. Vem de um outro tempo de música, de gravadora, de gravadora pesada, que a gente não tem muito esse panorama, assim. Ele trouxe pra gente todas essas perspectivas. E é um cara que também, esses caras todos, eles são veteranos, assim, mas eles não deixam de entender o que tá acontecendo, sabe? O Nelson Coelho de Castro, o Bebeto Alves, esses caras todos a gente tem... Tu vê que eles não se entregaram, assim, pro formato antigo. Os caras estão se reinventando, isso é lindo. Eu acho que sempre buscar esses caras, sempre, esse intercâmbio é muito legal. E cara, música. E o futuro da Bibiana Petek? Boa pergunta. Foi a única pergunta que eu fiquei meio... Cara, eu não sei, eu não faço planos, assim, muito a longo prazo, assim, acho que não tem uma projeção de carreira, assim, porque esse topo, assim, que a galera fala, eu não sei se é bem isso, não sei se isso acontece mais. Acho que essa coisa do sucesso, assim, me incomoda um pouco essas frases, às vezes, que a gente ouve, assim, não, então chegar ao tão esperado sucesso. Cara, sucesso é eu com comida na geladeira e com meus amigos fazendo churrasco e tocando. Isso é sucesso pra mim. Mas realmente, assim, acho que tem algumas coisas que podem representar o sucesso, que é a valorização da música brasileira, que é uma coisa que a gente sempre busca, assim, eu com os meninos que eu toco, a gente busca muito isso, né? A gente tem uma pesquisa, um estudo na música brasileira dos anos 50 aos anos 80, mais ou menos, a gente tem essa pesquisa. E a gente quer mostrar para as pessoas que, embora exista uma world music em voga, assim, que todo mundo pode fazer, todo mundo é livre, evidentemente, para fazer qualquer tipo de música que quiser, a gente tem uma raiz, a gente precisa conhecer ela. Né? Tem muita gente que está nascendo aí sem saber que existe uma música folclórica brasileira que tem determinadas características, assim. Então a gente sempre quer trazer isso junto. Mas, cara, eu no meu baile lá, velho, eu toco Anitta, cara. Eu toco Anitta com a pegada brasileira, eu toco Gil, eu toco Dominguinhos, sabe? Então é assim, eu acho que é multidisciplinar tudo isso. Sabe? Então, eu só quero o futuro da Bibiana Petek, assim, eu não sei, mas eu quero continuar tocando, sabe? Eu quero continuar tocando muito, cada vez mais, inclusive. Como eu te disse, assim, eu não sou uma pessoa que me preocupo tanto em abastecer mais o meu conteúdo, o meu fonograma. Eu tô preocupada em fazer um show massa, encher os olhos das pessoas que estão ali ao vivo me vendo, porque, cara, isso não tem. Se te arrepia com uma música, pelo menos eu sou assim, eu me arrepio com uma música numa plataforma digital, eu vou ver o show desse cara, eu quero que seja tão bom quanto. E isso a galera não pode esquecer, sabe? Eu já fui muito show que o disco, que o álbum é incrível e o show é caído porque teve muita forçação de barra no fonograma e na produção. Meu, não, sabe? Vamos procurar fazer o que a gente faz ao vivo. E o fonograma, e o estúdio, e o áudio, eles têm que estar a favor disso. Eles são uma ferramenta para isso. Então, é isso aí. Vamos tocar ao vivo. Eu quero ver a galera ao vivo. Eu me preocupo com isso. E eu acho que esse é o futuro. Quero te perguntar uma coisa aqui para ti, para encerrar. Que a gente pergunta para os nossos convidados. É a seguinte. Bibiana Petek sem música. Não tem, cara. Ia tá muito braba. Acho que ia estar muito braba, muito triste, talvez. Muito triste. Então, galera, eu agradeço, Bibiana. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado por nos receber. Assista o vídeo, curta o canal, procure It's TV Show nas redes sociais e até a próxima. Abraço. Esse cara bonito que tá atrás das câmeras aí, tem um cabelo bonito. Procurem esse cara aí. Ele vai ficar bravo, não vai te aparecer. Valeu, pessoal.